O outro tópico é a fé. Eu vou pular o tópico intermediário e vou deixar ele para o final. O outro tópico é a fé de Sara e de Abraão. Nós vimos a fé de Abraão, que é a fé que renuncia ao ter para ser. Agora nós vamos ver a fé, o testemunho de fé de Sara e Abraão. Antes de eu falar de Sara e Abraão, quando eu falei só de Abraão, e até mesmo o estudo que foi feito semana passada, só mostra que os estudos que têm sido feitos em cima desse texto são equivocados. Porque toda vez que alguém faz estudo sobre hebreus, os heróis da fé, é com extremo heroísmo, para o triunfalismo, para a prosperidade, para o ter mais e mais, tudo que quero eu posso, tudo posso naquele que me fortalece, posso ter riqueza, posso ser próspero. Então, é equivocado, porque até então eu só falei de renúncia, de colocar as coisas na mão de Deus. Hoje então eu falei de renunciar o ter para ser, a fé da renúncia. Agora nós vamos ver a fé que escolhe viver os sonhos de Deus, não os seus. A fé que escolhe viver os sonhos de Deus e não os seus. Vamos abrir em Hebreus 11 novamente. Hebreus 11, versículo 11 e 12. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Olha nós aqui. Você faz parte dessa posteridade numerosa, como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Porque se Abraão não tivesse obedecido, renunciado ter para ser, Jesus veio de quê? Da descendência judaica. Nosso Salvador, ele era judeu. E ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, ressuscitou, está vivo, e hoje nós somos descendência, porque a palavra de Deus diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos, que somos nós. Viva Abraão! Por isso tem aquela musiquinha de criança, né? Abraão tem muitos filhos ele tem, né? Você também. Cantemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo é de criança. É o pai Abraão. Por que falam pai Abraão? Porque ele obedeceu. Porque ele obedeceu, estamos nós hoje aqui. Mas Sara não podia ter filho. Nós vamos ver isso em Gênesis 13. Volta lá para o início. Gênesis capítulo 13, versículo 16. Pode ler, Wagner, se abrir. Gênesis capítulo 13, versículo 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Sara era velha. Sara, ela já estava idosa, não podia mais ter filhos, Abraão também. Já estavam tudo na casa dos 90 e tanto.
E aí Deus chega para Abraão e fala o seguinte, imagina, você tá lá, para lá de Marrakech, sua esposa também, vocês não tiveram filhos. Aí Deus chega diante de você e fala assim, farei a tua descendência. Opa! Descendência? Como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Imagina o nó que deu na cabeça de Abraão. Como assim? Eu nem tenho filho, nem posso ter mais. Que descendência numerosa é essa? Mas aí, você vai lá para Gênesis 17. Não, primeiro Gênesis 15. Vai para Gênesis 15, versículo 3 em diante. Até eu mandar parar. Pode ler, Wagner. Gênesis 15, de 3 em diante. Livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 3. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Até aí. Novamente, Deus veio conversar com ele. Olha, eu fico impressionada, até dando uma desviadinha, uma derrapadinha para falar de outro assunto rápido. Ora, eu vou falar com o vento, com uma fumaça que eu não vejo? Por toda a Bíblia você vê homens e mulheres conversando com Deus. Eu passei por uma experiência lá em Maricá, antes de eu continuar, que eu li aqui Estrelas, me lembrei. Um dos meus momentos mais difíceis lá em Maricá, quando eu morei lá, Zé Arthur aqui no Rio, o Lucas dormindo, pequeno ainda, lá no quarto ali de baixo, onde hoje é o escritório ali do seu Joel, onde tem o computador. E eu dormi ali no quarto ali de baixo, que antigamente era o quarto até da Marisa e do Joel, antes de fazer o lá de cima. Mas eu estava lá fora, eu não tinha medo, eu ficava até meia-noite, 1h com a casa aberta. E eu estava, acho que era meia-noite, rodeando ali em volta da piscina, céu estrelado, as luzes apagadas, dá para ver as estrelas bem. E eu tava muito triste nessa época, sozinha, muito triste mesmo. Sem meu marido por perto, sem ninguém, sozinha. Numa solidão imensa lá. No meio do mato. Marisa sabe o que eu estou falando, como era naquela época, muito mato. Sem carro, sem telefone. Foi muito doloroso aquela época para mim. E eu olhando as estrelas e cantando uma música que fala: quem além de ti tem um céu com chão de estrelas? E eu me sinto tão mortal, assim de noite ao vê-las. Mas teu espírito habita em mim. O teu espírito se move em mim. Tão pequenina sou,
mas dentro da tua mão eu me sinto campeã. Com teu amor, Jesus. E aí eu cantava isso, que ele me fazia vencedora com o amor dele. Quando eu começava a louvar, olhando para as estrelas, aquela tristeza era trocada por alegria. Eu entendo o que Abraão falou aqui. Deus levou Abraão também a olhar para as estrelas. Vamos lá. Então Abraão olhou as estrelas e aí Deus falou para ele: olha só, Abraão, quantas estrelas? Eu estou botando com as minhas palavras, como se fosse hoje. Abraão, olha lá, olha para o céu. Estou olhando, Deus. Agora tenta contar as estrelas. Dá não. Dá não? Então você também não vai conseguir contar a sua descendência. Somos nós. A igreja, ela é formada de todos que entregaram a sua vida a Jesus. Os que já morreram, os que vão morrer e os que vão estar vivos quando Jesus voltar. A palavra de Deus diz, eu não vou ler, mas se você duvidar eu também depois passo o texto. Diz que aqueles que já morreram ressuscitarão primeiro. E aqueles que estão vivos verão o Senhor descendo nos céus, entre as nuvens, voltando. E aqueles que entregaram as suas vidas vão ser arrebatados juntamente com o Senhor. Gênesis 17, de 15 a 17. Já tá aberto. Pode ler. Livro do Gênesis, capítulo 17, do versículo 15 ao 17. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? E agora versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecer-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. Bom, juntando esses três textos que nós lemos em Hebreus 11, versículo 11 e 12, quando fala que a descendência, que Abraão e Sara, pela fé, tiveram uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu. Lemos em Gênesis 13, 16, que a descendência de Abraão era mais numerosa também que as estrelas do céu e que a areia do mar. E que em Gênesis 17, 15 a 17 e 21, Deus mais uma vez fala que Sara, mesmo com a idade avançada, iria ter um filho. E com esse filho e toda a descendência deste filho, ele faria uma aliança. A fé de um casal que escolheu sonhar
o sonho de Deus. Porque Isaac foi sonho de Deus. Isaac, um filho, era desejo de Sara e de Abraão. Mas Isaac foi sonho de Deus. Porque há uma diferença entre desejo e sonho. Desejo é algo que você quer muito, mas se deixa ser freado pelas impossibilidades. E sonho é algo que você quer, porque você sabe que é de Deus, porque você está sonhando os sonhos de Deus, então você não desiste. Sara e Abraão desejavam, mas estavam já na desistência. Porém, Deus não desejava, ele sonhava com Isaac, porque fazia parte dos sonhos e dos planos de Deus, e ele nunca desistiu. E a despeito das impossibilidades, Deus realizou o seu sonho e acabou realizando o desejo desse casal. Mas ele só pôde realizar o sonho dele quando Deus viu que eles dois estavam dispostos a viver o sonho de Deus e não mais os seus desejos. Sonhos só se tornam realidade quando eles são transferidos de nossos desejos, transferidos não, quando eles são substituídos, quando os nossos desejos são substituídos por sonhos. Que sonhos? Sonhos de Deus. Eles queriam muito um filho, apesar de velhos. Porém, o mais interessado nesse filho era o próprio Deus. Pois daí viria todo o povo de Deus até hoje, a Igreja de Cristo. Por isso, se tem alguma área da nossa vida que parece estar morta e sem vida, que nós estamos desejando muito, muito que volte a viver, que renasça das cinzas, está na hora de você parar de desejar e começar a buscar de Deus os sonhos dele para essa área. Porque enquanto você fica só no desejo, você fica limitado pelas impossibilidades. Mas quando você passa do seu desejo e passa a querer os sonhos de Deus, da vontade boa, perfeita e agradável de Deus, então de desejo passa a ser um sonho realizado, segundo o coração de Deus, no tempo e na maneira de Deus. Quando menos Abraão e Sara esperavam, quando mais parecia impossível, Isaac chegou. Tem alguma área da sua vida que você está desejando muito um Isaac? Pode se transformar em realidade quando você fala: Deus, não são os meus desejos, sejam os teus sonhos, da tua maneira, segundo o teu coração. Mas para isso é necessário fé. Fé de experimentar uma vida de verdadeiro sentido em Deus, porque está buscando os sonhos de Deus. Fé para entender que só há sentido no nosso viver se nós nos dispomos a viver os sonhos de Deus.